Olá, queridos alunos do curso de Filosofia, do curso EAD da UFP. Nosso curso será sobre temas gerais de monografia sobre ética e política, TCC 1. A nossa primeira parte da nossa aula, essa primeira parte, nós iremos tratar do que e o que é essa disciplina, temas gerais. Para isso, nós temos que ter a noção do que é uma pesquisa. Primeiro, porque o nosso intuito, o nosso resultado de nossa disciplina será um pré-projeto ou um projeto para o nosso TCC 2. Para isso, eu tenho que saber necessariamente o que é um pré-projeto. Necessariamente ainda, também, anterior a tudo isso, nós temos que saber o que é, assim podermos fazer um projeto bem elaborado e que na próxima disciplina, que é TCC 2, saibamos o que de fato iremos trabalhar na proposta monográfica do nosso curso e assim concluirmos o nosso curso de filosofia. Para isso, na primeira parte, nós iremos traçar a relação entre filosofia e método, onde nós iremos trabalhar leitura e escrita de filosofia, o papel da metodologia na produção do conhecimento, né, seja ele como princípio educativo ou filosófico, e também nós iremos trabalhar aspectos e noções do método científico. Isso falando da parte mais técnica da elaboração do nosso projeto, que vai ser resultado do nosso curso. Mas antes disso, nós temos que ter uma noção do que é, sobretudo, de delimitação, que é próprio do projeto de TCC 1, né, que é a necessidade de trabalharmos essa delimitação. O curso de filosofia exige que nós tenhamos um domínio em 2 temas, seja ele de política ou ética. Portanto, por mais que você queira trabalhar um tema em torno da educação, pode, só que nós temos que trazê-lo para dentro desse contexto da proposta que é ética e política. Podemos até pensar nas outras partes da filosofia, que a filosofia trabalha, as outras questões filosóficas que a filosofia traz, como filosofia da educação, mas sempre trazendo, acompanhando temas em torno da ética e da política. Alguém queira estudar epistemologia, filosofia como foi dito, da ciência ou da linguagem, do direito, pode, só que a nossa proposta aqui é elaborar um projeto e trabalhar essa postura de um projeto que contemple temas de ética e política, porque é próprio do regime interno e do PPP, do curso de filosofia. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós iremos passar para o entendimento do que é a nossa disciplina, que necessariamente eu tenho que saber delimitar a questão do tema. Para isso, eu necessito que todos, nesse percurso todo, já pense no teórico que você mais teve afinidade durante o curso, já nas disciplinas anteriores, e isso desde o início do curso, que já tivemos contatos com vários teóricos, dentre eles Platão, Sócrates, anteriormente a Platão, Sócrates, aí Aristóteles, aí vem pelo período medieval, moderno, contemporâneo, nós temos que pensar em um teórico, para que assim no final eu saiba dizer, olha, eu quero trabalhar este teórico, porque não um tema específico deste teórico. Por exemplo, em filosofia contemporânea, se eu quero estudar Michel Foucault, eu tenho que dizer o que eu quero estudar de Foucault, porque Foucault ele contribui tanto para a literatura, para a filosofia, para o direito, para a psicologia, mas eu quero necessariamente um tema que ele trata da filosofia, dentro do campo da filosofia, tratando de ética e política. Então, isso se trata de delimitar. Então, se eu quero tratar do Foucault sobre a relação de poder,
né? Eu tenho que saber o que é prisão, o que é a clínica, a sexualidade, a loucura. Eu tenho que saber o que de fato eu quero trabalhar em Foucault para depois eu obter um resultado. Um resultado filosófico, porque quando eu vou pensar em filosofia, eu tenho que necessariamente pensar na reflexão filosófica em torno da questão. É tal que o Foucault trabalha, por exemplo, pegando o Foucault como exemplo, em torno de questões filosóficas, não e essa questão necessariamente é um problema que nós iremos ver lá no nosso projeto, na estrutura de projeto, que é na aula seguinte, de como montar essa estrutura, o que contém cada parte. Aí nós vamos aprender a preencher este modelo. Para isso, eu tenho que ter leitura do teórico, como eu disse anteriormente, daquele teórico que eu tenho mais afinidade e aquele que eu digo, olha, eu tenho confiança em falar e em escrever, porque a pesquisa não requer somente leitura, mas escrita. E isso nós vamos entender. Nós temos que saber, de forma introdutória, o que é uma reflexão filosófica. A reflexão filosófica, que contribui para a nossa disciplina e para o nosso resultado, requer necessariamente um arcabouço de leitura, né? Um domínio de leitura e, sobretudo, uma consistência reflexiva. Ou seja, eu tenho que saber as referências de onde estou partindo e onde eu quero chegar. Porque os nossos teóricos, os problemas filosóficos, ou as questões filosóficas, elas surgem no contexto. Elas surgem num contexto. Né? E isso eu tenho que deixar claro. E essa reflexão filosófica, ela é bem trabalhada pelo teórico, que é aquele que você escolher. Tá? O Foucault, no século XX, né, ele vai tratar de questões próprias do seu tempo. Por mais que ele tenha seu método, mas é um problema, reflexão filosófica consistente com argumentação. Não, é impossível trabalharmos filosofia, necessariamente a pesquisa em filosofia e leitura em filosofia, sem termos domínio de argumentos. Em que o Foucault se baseia para isso? A Hannah Arendt, até mesmo Platão lá na Antiguidade. Por que ele levantou essas questões? Então nós temos que ver isso. A consistência. Ele tem uma visão ampla em torno dele, né? Seja ela dos problemas políticos, éticos do seu tempo, ou e até mesmo da questão da religião. Ele também tem esse domínio. Por isso ele estabelece argumentos, né, sobre a República, por exemplo, ele vai estabelecer bons argumentos. E assim, eu tenho que trazer necessariamente essa reflexão em forma de conhecimento. Tá? O que está contribuindo para nós no curso? O que é conhecimento de fato do Platão? Que está trazendo aquele problema lá do Platão entre a teoria das ideias, o mundo físico, que a gente chama de sensível, e o mundo inteligível, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. Aquela proposta organizada por ele e bem elaborada por ele. Como é que eu vejo isso como conhecimento? Isso é a pesquisa, o método faz com que tenhamos e temos que estabelecer como forma de conhecimento. E também dá a importância deste conhecimento. Para que eu quero? Então nós vamos... Isso é por último, na leitura. E na elaboração do projeto e de um trabalho, eu tenho que necessariamente ter a noção de escrita filosófica. Aí os argumentos também entram. Eu tenho que, para eu escrever bem, eu tenho que ler com profundidade, com interesse, buscar outros comentadores. Comentadores aqui são pessoas que vivem e estudam a questão que você levantou, entendeu, que olha, eu quero tratar isso aqui em torno do Foucault. Eu vou atrás de comentadores que me ajudem a entender a questão. Claro que o próprio Foucault, nos seus livros,
ele irá dizer o que é que ele quer. Só que, para facilitar isso, eu pego um outro comentador ou diversos comentadores, artigos científicos, nada de blogs, sites, mas em revistas, periódicos bons e que dão consistência à leitura do Foucault. Tá? E, necessariamente, temos que pensar isso. A escrita que nós vamos pôr dentro de uma forma que a academia, né, a universidade, cobra isso de todos nós, seja ele da iniciação científica ou até o doutorado, pós-doutorado, que existe um método, existe uma técnica, existe uma forma de expor o conhecimento de forma bem simples, mas consistente, direta, objetiva. Tá? Então, no resultado lá, na aula seguinte, nós iremos trabalhar como é que nós iremos colocar essas leituras e também nós vamos trabalhar até técnicas de como colocar o problema que nós temos a partir daquelas questões que eu coloquei anteriormente sobre a reflexão filosófica, trazer essa reflexão em forma de conhecimento, a importância da leitura, e vamos fazer algumas leituras, vamos ter proposta de leitura e também a escrita desse trabalho. Nós nos vemos na próxima aula.